O GP de Singapura rendeu mais assunto do que ultrapassagem e eu vou provar isso nesse Ju Responde da 18ª etapa do campeonato. Corrida vencida pelo George Russell de maneira inesperada até para a própria Mercedes, mas em que a McLaren, Papaya Rules dominaram as perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram, MyF1Life. Fica primeiro o convite para quem quer participar do Ju Responde, quer mandar a sua pergunta, me segue lá no Instagram, MyF1Life. Depois da corrida, eu abro uma caixinha de perguntas, vocês mandam as perguntas lá, as mais legais, as que se repetem mais, eu respondo por aqui. O segundo recado é já um pedido de desculpas que eu tenho certeza que vai me dar alguns brancos nesse vídeo, porque eu tô gravando o vídeo depois de viajar o dia inteiro lá de Singapura até Londres e ter dormido muito pouco, porque agora eu tinha que sair cedo lá e terminei de trabalhar às 4 horas da manhã, né? Porque a gente fica no horário europeu. Então, paciência com a minha cabeça, tá? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Uma corrida também em que o Max Verstappen, pela primeira vez, se colocou mesmo: olha, se sobrar aqui, eu vou para cima com esse título, sim, e eu vou explicar o porquê, né? A Red Bull foi bem também na pista de Singapura e eles colocavam isso como uma condicional mesmo para saber se era só a asa de baixo downforce ou não. Não, não é. O carro melhorou mesmo. A McLaren perdeu um pouco da sua vantagem e isso vai aparecer em algumas etapas daqui até o final do campeonato. O que eu tenho aqui no cardápio das perguntas que vocês me mandaram? Sobre a Papaya Rules, é o fim da Papaya Rules, se rachou o vestiário lá entre o Piastri e a equipe. Será que a McLaren vai ganhar alguma dessas últimas 6 corridas? Qual é a impressão que fica para esse final de campeonato da McLaren? Sobre a Red Bull, se eles erraram em começar a corrida com pneu macio, problemas de freio na Ferrari. Por que não teve ultrapassagem, mesmo com um montão de zona de DRS nessa pista de Singapura? O que aconteceu com a Sauber, que o desempenho abaixo, principalmente na corrida. E duas dúvidas que eu separei, coisas gerais, assim, né? O que significa quando na classificação fala-se que a pista melhorou e se as equipes usam motores diferentes nos treinos livres e na classificação e nas corridas. Começando sobre a McLaren. Será que depois da manobra da largada o vestiário rachou na McLaren e é o fim das Papaya Rules? Bom, vamos lá. A impressão que deu do Oscar Piastri foi a seguinte: logo depois da corrida, sem ter visto o incidente. Então, o que ele sabia? Ele sabia que alguma coisa tinha acontecido entre o Lando e o Max Verstappen e que por isso o Lando tinha ido para cima dele, mas mais do que isso, ele sabia que o Lando tinha batido no carro dele e o cerne principal das Papaya Rules é não bata no companheiro de equipe. Ele pede para a equipe fazer alguma coisa, a equipe fala: olha, a gente viu aqui esse lance, a gente vai conversar sobre esse lance, mas a gente não vai fazer nada durante a corrida. Eu achei muito interessante. Ele estava dando a entrevista, eu estava bem na frente da entrevista, ele estava assim, ó, não queria muito falar. Você pega as frases dele, é tudo: eu quero ver o incidente, eu quero conversar e tal, bem tentando, né, ser um cara de equipe. Mas ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: eu tenho certeza que vai ter uma explicação lógica. E é muito, né, é a equipe do André Stella. Vai ter uma explicação lógica. Qual que é a explicação lógica? O, 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 o Lando estava sendo agressivo para passar um rival nosso. E é isso a gente quer, essa agressividade a gente quer. O André Stella vai ter uma explicação para tudo. Eu acho que era isso que estava na cabeça do Oscar Piastri ali. Porque tinha uma explicação de outra coisa que eles tinham definido antes, né? O pit stop. Se tiver uma falha no pit stop, o problema é seu. O Lando teve uma falha no pit stop, não, tem que inverter a posição porque tem uma explicação lógica por trás. Lando bate no Oscar. Não, mas tem uma explicação lógica. Então,
isso que eu senti muito na entrevista do Oscar, que ele entendeu que sempre vai ter uma explicação lógica e que talvez não seja a melhor das ideias pro lado dele ficar seguindo as regras, não. Vai, corre do jeito dele e depois busca lá a explicação lógica pro lado dele, tá? Essa foi a impressão que eu fiquei em relação ao Oscar. Sobre o futuro, e assim, falar em vestiário rachado, dentro dessa equipe do André Stella, eu acho que ele tem muito controle ali, justamente porque ele senta, ele conversa, ele pergunta, mas você acha que a gente poderia ter feito de outra maneira? Ele busca algo, um consenso. Mas o que a gente está vendo é que sempre vai primeiro acontecer uma situação nova e depois eles vão buscar um consenso. Porque eu repito o que eu disse no F1 Nation depois do GP da Itália. Eles estão tentando controlar muita coisa e a gente vê nas próprias decisões de comissários que é muito difícil você cobrir todos os cenários de antemão, né? E até inclusive os comissários chamam os pilotos depois para resolver, né? Só mostrando como é difícil. Então, eu acho que o André Stella está tentando controlar muito o cenário que é impossível de controlar, e em um momento ele vai perceber que ele está tentando uma missão que não, simplesmente não é possível. Agora, muita gente perguntando, acaba agora os Papaya Rules porque o campeonato de construtores está ganho? Para mim, não. Para mim, Papaya Rules existe não só para esse campeonato, existe para manter a paz dentro da equipe pensando a longo prazo. Então, pensando a longo prazo, eles precisam manter tudo sob controle. Agora, o tamanho desse controle, eu acho que é isso que está ficando claro, que eles vão ter que rever para as próximas etapas. Mais uma pergunta sobre a McLaren, essa mais técnica. Qual a impressão que a McLaren deixa para as últimas 6 corridas? Vão conseguir ganhar alguma? O André Stella deu uma explicação muito lógica sobre isso, sobre o que aconteceu na classificação. Porque na corrida a McLaren teve o melhor carro. O Lando Norris foi o piloto que teve o melhor carro durante a corrida. Ah, mas o Russell ganhou com uma vantagem grande. Ganhou com uma vantagem grande porque o Verstappen estava ali impedindo que o Lando passasse. Ah, se ele estava tão rápido, por que ele não passou o Verstappen? Fica aqui que eu vou explicar. Que tem a ver com a pista de Singapura, mas de qualquer maneira, na corrida eles tiveram o carro mais rápido, mas na classificação não, e a classificação define Mônaco, define Singapura. Sabiam que eles tinham perdido a corrida, seria muito difícil reverter o quadro, a única chance seria na largada, daí a agressividade. Mas por que eles não foram tão bem na classificação? Você volta para Baku, você até volta lá para o Canadá, que foi outra pista que a Mercedes andou bem. Você tem um circuito com ondulações que você precisa atacar a zebra e que você não tem muita curva que coloca energia no pneu dianteiro. Então, com isso, para uma volta lançada, a McLaren fica mais difícil de pilotar. A McLaren não tem tanta vantagem quanto tem em outras situações, né? Acho que eu já falei sobre isso algumas vezes. Eles perdem os seus superpoderes que aparecem em outros tipos de pista. O que aconteceu no campeonato é que teve uma sequência, aquela sequência europeia, teve várias pistas com curvas mais longas, várias pistas em que tinha problema de superaquecimento de pneu, e é nesse tipo de situação que a McLaren ainda é superior aos demais. Mas teve agora essa sequência com pistas diferentes entre si, Monza, Baku. Monza, Baku dá para colocar em um grupo, Singapura em outro grupo, mas nos 3 casos ali, ataque de zebra, essa questão de energia no pneu, isso é verdade para essas três pistas. E aí a McLaren não tem uma vantagem grande, não tem uma vantagem at né? Realmente não tem essa vantagem. Agora tem um outro fator, que é o desenvolvimento dos carros, principalmente do carro da Red Bull. Então, ao mesmo tempo que você
tem uma sequência de pistas em que a McLaren não conseguiu exercer a sua vantagem por causa das características delas, e você tem também um crescimento, especialmente da Red Bull em termos de desenvolvimento, porque a McLaren parou o desenvolvimento há muito tempo. Então você tem esses dois fatores juntos e você explica Singapura. Eu acho que as outras duas pistas dava para explicar mais pela pista do que pelo desenvolvimento. Claro que tinha o desenvolvimento, mas Singapura ficou muito claro, evidente, que a McLaren ficou para trás em alguns elementos em termos de desenvolvimento. Isso significa que eles não vão ganhar mais nenhuma corrida até o final do ano? Não, porque ainda assim, na telemetria, você enxerga no meio da curva que a McLaren ganha dos outros. Se essas curvas forem mais longas, a McLaren vai ser mais rápida. Faz sentido, né? Então você tem as pistas com curvas mais longas, então a gente vai para Brasil, especialmente Catar e Abu Dhabi. São 3 pistas em que eu apostaria mais na McLaren. Austin vai ser interessante, mas Austin é uma pista ondulada. Austin é uma pista que tem algumas curvas mais curtas. É uma pista que eu acho que vai ter uma disputa muito boa. México vai ser muito difícil para eles. México tem bem a cara da Red Bull. E, e Vegas, com certeza, bem difícil para eles. Então, esse é o cenário das últimas corridas para a McLaren. Eu queria dar um recado aqui, porque está chegando o encontro dos assinantes do No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é este canal do YouTube, mas também é uma comunidade lá no Catarse. Todo final de semana de GP de São Paulo, a gente faz uma grande festa ali, a gente se encontra, o pessoal se conhece, o pessoal que se conhece virtualmente no nosso grupo de Discord, nas lives que a gente faz também, acaba se conhecendo e se encontrando em São Paulo durante o GP, tem vários brindes e tudo mais. Para participar, eu deixo o link aqui. Se você for assinante, se tornar assinante, você ganha automaticamente o convite para esse nosso encontro, que vai ser na sexta-feira do GP de São Paulo. É claro que virando assinante tem live, tem podcast, tem newsletter, tem livro no final do ano, tem um monte de coisa para você curtir. É um programa, uma comunidade formada para o grande fã, o super fã de Fórmula 1. Continuando aqui, a Red Bull errou ao começar a corrida com os pneus macios? Não. Como eu estava falando antes, né? Classificação em Singapura é muito importante porque vai definir a corrida. É muito difícil você ultrapassar na corrida. O que eles estavam tentando era tomar a liderança da corrida, sabendo que do lado esquerdo, então do lado par, ó, já deu o primeiro branco, par é muito mais, tem muito menos aderência, porque todos os carros o final de semana inteiro estão passando do lado direito, né? Que é a linha normal da trajetória mesmo dos pilotos. Então tem muito menos borracha do lado esquerdo, uma diferença maior do que em outras pistas. Eu vou explicar isso depois, lá pelas últimas perguntas. E para tentar compensar isso, eles escolheram um pneu que dá mais aderência para esses primeiros metros. Então, tentaram alguma coisa ali. Sobre a corrida do Verstappen, muito estranho, né? O tempo inteiro ele reclamando de mudança de marcha. Sempre ele reclama disso, mas isso é uma coisa, vem muito da sensibilidade do Verstappen, porque ele sente, é uma coisa de 2 graus na temperatura do câmbio que ele sente, que outros pilotos não sentem. Então, por isso, ele reclama e depois ele para de reclamar. Até o engenheiro dele fala, tá, Max, tá, a gente tá ouvindo. Mas nessa corrida não, foi a corrida inteira reclamando, né, algo estranho, mesmo para os padrões do Verstappen, mas no final ele estava muito contente com todo o final de semana, justamente porque eles mostraram, né, em pistas diferentes que realmente eles melhoraram o carro. Essa combinação, o assoalho com a asa dianteira, abriu possibilidades melhores de acerto do carro. Ele estava falando também sobre a maneira como o Lohan Mekies trabalha e como
ele direciona a equipe para tomar decisões certas, fazendo as perguntas certas por ser um cara com perfil mais técnico do que o Christian Horner. Por que o freio do Hamilton não aguentou? Muitas e muitas perguntas diferentes a respeito dessa questão dos freios e algumas pessoas perguntando se foram as mudanças que foram feitas no freio da Brembo para deixar o Hamilton mais à vontade, ele que correu a vida inteira com Carbon Industries. Não foi, não teve nada a ver com isso, porque os dois pilotos da Ferrari sofreram. O Leclerc falou que desde a volta 7 ele estava tendo que administrar os freios, foi superaquecimento de freios, e não é a primeira vez que isso acontece. Se não me engano, foi no GP do Canadá que eles fizeram lift and coast a corrida inteira por causa disso. Cada corrida parece que a Ferrari faz lift and coast por um motivo. E o que eu consigo imaginar é que porque eles têm problemas fundamentais no carro, eles estão acertando o carro de maneira bastante agressiva para tentar, pelo menos na classificação, fazer alguma coisa e daí se segurar com lift and coast na corrida. Nem na classificação conseguiram fazer algo e mesmo com o lift and coast ainda tiveram problemas sérios de freio, o Hamilton bastante sérios no final da prova. Realmente eles estão ali no caminho no mar de ninguém, né? Deu uma impressão quando eles colocaram aquele assoalho novo na Áustria, que a coisa estava começando a engrenar, talvez quando chegasse a suspensão traseira, que a coisa iria virar para eles, e não, realmente essa temporada está sendo bastante longa para a Ferrari e vai ser longa até a última corrida. Por que mesmo com tantas zonas de DRS é tão difícil ultrapassar em Singapura? Então, que eu estava falando, né, sobre o Lando Norris teve o melhor ritmo da corrida, mas ele ficou preso atrás do Verstappen. Porque o cálculo que os engenheiros fazem para Singapura é que é preciso que a diferença entre os carros, o delta entre os carros, seja de 1,5 segundos. É uma das maiores diferenças necessárias para você ter uma ultrapassagem de todo o calendário. Eu acredito que só Mônaco seja mais. Mônaco é mais de 2 segundos, né? Até por isso que a gente conseguiu ter aqueles trenzinhos lá que os pilotos estavam indo bem devagar, de propósito, e mesmo assim não passava, né? Mônaco é ainda pior que Singapura, mas Singapura é a segunda pior. E aí, com o DRS, eles tentam criar parte desse delta, dessa diferença. Esse delta, a maioria das pistas fica entre 6 décimos, 8 décimos, tá? Para vocês terem uma ideia. Mas isso é gerado por diferença de pneu, geralmente. Né, de cuidar melhor dos pneus ou de estratégia de pneu e tudo mais. Mesmo com um pneu melhor, o pneu médio contra o macio do Verstappen no começo da corrida, ele não conseguia tentar alguma ultrapassagem. Só no final que o Verstappen estava sofrendo bastante que ele conseguiu fazer uma tentativa, né? De tentar passar o Max Verstappen, porque realmente é preciso ter uma diferença bastante grande. Acontece que só o fato do Norris ter conseguido ficar ali perto do Verstappen por tantas voltas, numa pista em que você tem tanto problema de superaquecimento de tudo, isso mostra que havia realmente uma vantagem grande de ritmo, não suficiente para ter essa ultrapassagem. Tanto que no final a gente teve várias manobras, né? O Sainz veio fazendo fila, o Alonso fez algumas manobras e tem a ver com a diferença de idade de pneu, porque ali no meio do pelotão você teve uma diferença maior entre os pilotos que pararam bem cedo e os pilotos que esperaram mais para parar. Falando nisso, o que aconteceu com a Sauber? O desempenho foi baixo. Então, a corrida do Gabriel Bortoleto foi muito ditada pelo que aconteceu logo na primeira curva. Ele largou com pneu médio, pilotos ao redor dele estavam com pneu macio, foram para cima dele. Ele achou que ele até se posicionou bem ali na primeira curva, mas faltou espaço, ele ficou encaixotado. Teve um toque com o Stroll. Nesse toque, na hora ele falou: chequem a minha asa dianteira.
ele ouviu que estava tudo bem. Depois de algumas voltas, ele ouviu que a gente está com uma situação igual o Zandvoort, né? Que a asa começou a soltar. A gente não vai fazer nada por enquanto. E aí o carro começou a ficar desequilibrado. Ele pediu para ir pro box e daí eles aproveitaram, pediu para ir cedo pro box, né? E eles aproveitaram para trocar a asa dessa vez, né? Em Zandvoort deixaram quebrada a asa até o final. Então, pelo menos isso eles fizeram. Mas o que aconteceu também, a corrida do Hülkenberg, ele estava largando lá na frente, conseguiu ficar na frente na largada em 11º e depois foi caindo para trás, parou cedo também. Depois teve uma rodada completamente estranha, né? O que o Jonathan Whitley falou é que foi todo um final de semana em que eles perceberam o tanto que eles precisam crescer em termos operacionais, que aconteceu muito problema operacional. Ele disse que o clima entre os engenheiros era de muita frustração e ele falou que é isso que eu quero ver mesmo, de não se saírem de uma corrida dessa derrotados, saírem frustrados e querendo melhorar. Mesmo o pit stop do Gabriel, o mesmo mecânico que colocou a roda, tirou a roda, parecia que estava faltando alguém, então vários erros ao longo do final de semana e no meio do pelotão, esses erros custam caro. Terminando com duas perguntas que são dúvidas gerais, não tem a ver com a corrida em si. O que significa quando na classificação dizem que a pista está melhorando? Então, um carro de corrida, ele não tem no pneu dele o mesmo tipo de borracha de um carro de rua. Então, quando você chega numa pista de rua que não é usada ao longo do ano para corridas, você precisa colocar borracha na pista, emborrachar a pista. E por isso que a pista vai melhorando. Cada vez que um carro passa, ele deposita mais borracha na pista e com isso o piloto ele sente mais aderência. Com a pista fica grudando mais, vamos dizer assim, o contato do pneu com a pista fica mais grudento, e ficando mais grudento fica mais aderente, ficando mais aderente, o piloto tem a confiança de encarar as curvas com mais velocidade. Então a pista fica mais rápida porque a pista fica mais aderente. E uma outra dúvida, as equipes usam motores usados em treinos e motores mais novos nas corridas? Sim, então ao longo do ano são 4 unidades de potência, a partir da quinta você começa a pagar punições, tá? Então, no começo do ano você usa o mesmo motor durante o final de semana inteiro. Depois, quando você vai colocando, você estreia o segundo motor, estreia o terceiro motor. Se você vê na lista das corridas em que cada equipe estreou os motores, você percebe que eles estreiam meio que rápido, assim, eles já chegam no quarto motor um pouco depois da metade da temporada. E aí que eles começam a fazer essa rotação e eles realmente fazem isso. Eles usam lá o motor 1 nos treinos livres de sexta-feira com potência lá embaixo e eles usam esse motor até ele pifar. Porque tudo bem, esse motor, se estourar um motor na sexta-feira, tudo bem, é só um motor de sexta-feira. E depois, a partir do FP3, eles já usam o motor que eles vão usar no sábado e no domingo. O FP3 já é no sábado, né? Mas na classificação e na corrida. Por que que eles não trocam entre o FP3 e a classificação? Porque troca de motor não é simples e muitas vezes os mecânicos já vão estar ocupados fazendo mudanças no acerto do carro, fazendo outras coisas, podem ter que fazer reparos no carro, alguma coisa assim, então não vale a pena correr o risco de trocar o motor entre o FP3 e a classificação. Então, por isso, eles trocam no final da sexta-feira. Então, sim, sexta-feira eles fazem com um motor que está bastante usado e depois eles colocam o motor que vai fazer a classificação e a corrida. Bom, acho que até não foram tantos e tantos brancos
quanto eu imaginava que seriam depois do dia inteiro passado no avião. Espero que vocês tenham acompanhado o meu pensamento e daqui a 2 semanas voltamos depois do GP de Austin nos Estados Unidos, que eu acho que vai ser muito, muito, muito legal.